Por vezes nós queremos contextualizar no contexto da sociedade, das filosofias, da cultura. O Evangelho é algo muito mais belo que deve ser apresentado nos moldes e querendo pôr em evidência aquilo que Deus fez por esta humanidade. Qual é a mensagem que nós temos? O Evangelho eterno, cujo plano foi efetivamente concebido antes da criação deste mundo. É Jesus que nos traz o amor maior, o amor princípio que Ele mesmo revelou na sua missão salvífica. Podemos pregar este Evangelho, mas ele só criará impacto se o vivermos nos nossos relacionamentos. Hoje vou falar um pouco sobre a experiência de Paulo quando ele sai de Atenas. Em Atos, no capítulo 18, logo no primeiro versículo. Atos, como nós sabemos, o livro dos Atos dizem que é dos apóstolos, mas por trás dos apóstolos está o Espírito Santo. Aquele que inspirou, de modo a que eles pudessem falar com ousadia. E logo no primeiro versículo deste capítulo 18, faz aqui o contexto daquilo que aconteceu no capítulo 17, ou seja, Paulo, depois que saiu de Atenas, ele chegou aonde? A Corinto. E é interessante porque a palavra de Deus, ela não só contextualiza aquilo que Paulo viveu em Atenas, mas quando ele sai de Atenas, ele vai exatamente a Corinto. Também é na Grécia, não é? Só que é uma outra cidade. E agora vamos passar exatamente para aquele texto que vem logo no início, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos ler primeiro o capítulo 2, os dois primeiros versículos. Capítulo 2, os dois primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, parece que anteriormente a experiência não terá sido muito boa, pois Paulo, quando chega a Corinto, e depois de estar com os irmãos, ou seja, de estar com a cidade de Corinto, ele vai escrever uma carta. E nesta carta ele vai dizer aos seus irmãos, que entretanto ouviram a palavra e acederam ao convite para pertencerem ao povo de Deus, diz que ele não foi ter com eles, anunciando-vos o testemunho de Deus, mas ele foi de uma maneira diferente daquela que tinha estado em Atenas. Porque diz: não fui com sublimidade de palavras e de sabedoria. Quer isto dizer que o apóstolo Paulo procurou em Atenas chegar um pouco através da cultura, através das filosofias, através daquilo que ele conhecia acerca da cultura helénica. Ele foi diretamente ao assunto. E ele vai exatamente dizer: nada me propus saber entre vós, senão a quê? A Jesus Cristo e este crucificado. No versículo 23 do primeiro capítulo, nós lemos assim. O capítulo anterior, capítulo 1, versículo 23, nós lemos: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Isto mostra-nos a experiência
de Paulo. Sabemos que Saulo não era mais nem menos que um grande fariseu que procurava seguir à risca aquilo que conhecia da Torá, dos ensinamentos. Mas o que é certo é que aquilo que os judeus passaram foi uma grande desilusão, porque efetivamente aqueles que eles esperavam ser o rei, que iria expulsar os romanos e queria implementar o seu reino, eles, como diz aqui o versículo 23, Cristo crucificado é escândalo para os judeus. E porque eles não aceitaram este Messias, o crucificaram. É por isso que Paulo chama a atenção de que, com os judeus, tornou-se um escândalo a presença de Cristo. E em relação com os gregos, foi uma loucura completa. Isto porquê? Porque se nós lêssemos agora os últimos versículos do capítulo 17, iríamos descobrir que quando Paulo fala da ressurreição, é uma mensagem que entra a 100 e sai a 500, como se costuma dizer. Porquê? Porque eles acreditavam na imortalidade da alma. E agora Paulo vai falar de alguém que foi crucificado e que ressuscitou. Para isto, para este povo grego, isto era uma perfeita loucura. Esta é a mensagem que nós temos para pregar. A mensagem que nos diz exatamente: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Podemos argumentar de muitas maneiras, como fez Paulo. Quando ele esteve em Atenas, ele falou de várias maneiras. Mas uma coisa é certa: não somos nós que convencemos as pessoas com os nossos possíveis argumentos ou ideias. Mas é a presença e a influência do Espírito Santo que convence e transforma a vida do ser humano. Quando a pessoa é confrontada com a verdade, tal qual ela é em Jesus, abre-se diante dela uma porta que a levará aos pés de Jesus, a um caminho de regresso à presença de Deus. Não há outro meio de alcançarmos o perdão e a justificação, senão através de uma fé firmada em Jesus e nos seus méritos alcançados na cruz do Calvário, através da qual nos trouxe paz e reconciliação com Deus. Podemos encontrar os melhores argumentos para apresentar o Evangelho, mas iremos chegar à mesma conclusão que Paulo, pois nós sabemos que só há verdadeira paz quando nós descobrimos Jesus. E aquilo que Jesus fez em nosso favor, reconciliando-nos com Deus. Voltando ao capítulo 2, nós lemos agora os versículos 4 e 5, diz assim, porque Paulo vai acrescentar exatamente esta ideia. A minha palavra e a minha pregação a vós, coríntios, não consistiram em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, diferente exatamente da maneira como ele apresentou aos atenienses a palavra. Os filósofos no Areópago juntaram-se para ouvir, mas praticamente os resultados foram nulos. Sim, por vezes nós queremos contextualizar no contexto da sociedade, das filosofias, da cultura, mas o Evangelho deve ser anunciado a plenos pulmões
da maneira como Paulo fez. Ele percebeu que o Evangelho é algo incomum, algo que ultrapassa as teorias e filosofias deste mundo. E por isso é interessante aquilo que, como Paulo define o Evangelho. Para isso, vamos até ao livro dos Romanos e no primeiro capítulo, no versículo 16, nós lemos algo interessante, aquilo que é efetivamente o Evangelho. Versículo 16 da carta de Paulo aos Romanos: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Sim, o Evangelho é para todos, em todas as localidades, em todos os países, em todos os lugares deste planeta. É realmente o poder que pode demolir todas as ideologias e baluartes da cultura humana, das suas filosofias, por vezes vazias e vãs, na qual o ser humano é colocado como o centro de tudo. Paulo entendeu de forma muito pessoal, pela sua própria experiência, que a sua estratégia em Atenas tinha fracassado. Ao abordar os filósofos atenienses, usando a filosofia e a cultura grega. O Evangelho é algo muito mais belo, que deve ser apresentado nos moldes e querendo pôr em evidência aquilo que Deus fez por esta humanidade. E por isso não pode ser apresentado nos moldes e usos inerentes à humanidade secularizada e envolta em teorias filosóficas e de cariz egocêntrico. Carecemos de algum modo de algo que seja original, que seja incomum, que realmente possa mostrar à sociedade quem é Jesus. O paradigma do amor. Aquele que quer bem aos outros, sem reclamar nada em troca. E este é o Evangelho que nós precisamos de levar ao mundo. Podemos pregar este Evangelho, mas ele só criará impacto se o vivermos nos nossos relacionamentos e na maneira como tratamos os outros que vivem na nossa esfera de ação. Porquê Jesus e este crucificado? Porque é só em Jesus que descobrimos aquele amor que não é um sentimento, mas é um princípio que o levou a revelar na humanidade uma total disposição de dar a sua vida por cada ser humano. Seja amigo ou inimigo, pobre ou rico, letrado ou analfabeto, intelectual ou operário, da esquerda ou da direita, muçulmano ou judeu, hindu, católico, branco, preto, asiático, é para todos o Evangelho. Tudo o que Jesus disse e fez era motivado pelo amor incondicional, pelo amor altruísta, tendo como objetivo supremo a libertação do ser humano do pecado e da morte, mostrando a única solução possível para sairmos desta condição de condenação à morte eterna. Para uma vida abundante, uma vida eterna, que só Jesus pode otorgar àquele que, reconhecendo-se pecador, se arrepende e aceita a sua dádiva em troca dos seus pecados. É este Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, a única esperança real e plausível para sermos resgatados da nossa condição miserável e alcançarmos pela graça de Deus a tão desejada e merecida salvação, graças àquilo que Jesus fez em nosso favor. O amor de Jesus por nós levou-o até à cruz, demonstrando que nos ama sem limite e estando disposto a tudo fazer em nosso benefício, mesmo enfrentando a pior morte
que alguém podia imaginar. Ele a suportou por amor de ti, minha irmã, por amor de ti, meu irmão, por amor dos queridos jovens que aqui estão, das crianças que há pouco tivemos aqui, dos idosos. Sim, ele tudo suportou em nosso favor. Não há ninguém que nos amasse tanto como Jesus na sua humanidade. E ficou registado nos Evangelhos que o seu amor alcançou mesmo aqueles que o crucificaram. Quando ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificaram. Porque eles não sabiam rigorosamente o que estavam a fazer. Matar o próprio Criador e Senhor dos céus e da terra. Tal amor não existe na nossa condição de pecadores, que vivemos apenas e tão só para nós. Mas Jesus, ele veio revelar um caráter de Deus. De modo a que cada um de nós possa agora identificar-se com esse caráter e tornar-se obediente como Jesus. Jesus, ele de tal maneira foi obediente que encontramos a descrição de Filipenses 2, 5 a 8, não é? Ele foi obediente até à morte e morte de cruz, exaltando a lei pela sua vida sem pecado e tornando a mesma gloriosa em todo o universo. Por vezes ouvimos dizer que a lei de Deus foi abolida. Não abramos a nossa mente qualquer hipótese de que isso aconteceu. Essa é uma estratégia maligna para colocarmos em causa a autoridade da lei de Deus. Pensem comigo, meus irmãos e queridas visitas. Quem sabe, aqueles que nos seguem através dos meios audiovisuais. Se a lei de Deus pudesse ser abolida, não era necessário que o Filho de Deus tomasse sobre si a natureza humana a fim de morrer em nosso lugar. Bastava que a lei fosse alterada e revelasse que o princípio estabelecido por Deus, que é obediência igual a vida, desobediência igual a morte, podia ser mudado sem cumprir a regra, o princípio que Deus estabeleceu. Deus não muda. Ele nunca mudará as suas leis e princípios, que são a base do seu trono de amor e justiça. Este legislador nunca errou e jamais errará. Encontrei uma citação da mensageira do Senhor, Ellen White, que nos vem realmente clarificar aquilo que eu acabei de dizer. Diz assim, manuscrito 16, 1888, escrito a 21 de outubro de 1888, que diz assim: se Deus pudesse modificar sua lei para ir ao encontro do homem na sua condição de caída, Cristo não precisaria ter vindo a este mundo. Visto que a lei era imutável e inalterável, Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer pela raça caída. Será, porém, que o Salvador tomou sobre si a culpa dos seres humanos e imputou-lhes sua justiça para que continuassem a violar os preceitos de Jeová? Não. Não. Cristo veio porque não havia nenhuma possibilidade de o homem guardar a lei na sua própria força. Veio trazer-lhe força para obedecer aos preceitos da lei. E o pecador, arrependendo-se de sua transgressão, pode aproximar-se de Deus e dizer: ó Pai, suplico perdão pelos méritos do Salvador crucificado e ressurreto. E a nossa querida irmã termina: Deus aceitará a todos os que se dirigirem a Ele no nome de Jesus. Sim, devemos conservar diante da mente aquele que é o Salvador que perdoa os nossos pecados. Porque o Senhor
quer libertar-nos do pecado. Ele ama o pecado. Ele ama o pecador, perdão. Ele odeia o pecado. E isso faz toda a diferença, porque exatamente foi por isso que Jesus veio. Porque Ele amava cada um de nós, que também aqui se encontra esta manhã. E por isso, Ele veio apresentar a lei de Deus na sua verdadeira posição, morrendo para engrandecer a lei de Deus e torná-la gloriosa, e também para justificar o pecador que confia inteiramente nos méritos do sangue do Salvador crucificado e ressurreto. Falemos de Jesus e da sua amabilidade e glória, do seu imperecível amor por nós, e deixemos que o coração transborde de amor e gratidão para com Ele, que morreu por nós para nos salvar. Preparemo-nos para entrar com o nosso Senhor em paz. Jesus encarnou na humanidade, e essa encarnação nós não a compreendemos na sua plenitude. É um mistério. Temos que aceitar pela fé. Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina, a natureza humana. Mas foi na sua humanidade que Ele morreu em nosso lugar, e sabemos que Ele manterá a sua humanidade por toda a eternidade. Ele ascendeu aos céus como homem. Como homem é o substituto da humanidade. Não sou eu que digo, é exatamente uma citação do Espírito de Profecia nos lugares celestiais, na página 13, uma das meditações que nós temos acesso. Vou ler de novo. Como homem ascendeu ao céu. Como homem é o substituto da humanidade. Como homem vive para fazer intercessão por nós. Como homem virá outra vez com o majestoso poder e glória, a fim de buscar os que o amam e para quem está preparando lugar. Devemos alegrar-nos e dar graças porque Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou, Jesus Cristo. E por isso os discípulos tinham um evangelho para pregar. Cristo em forma humana, um homem de dores. Cristo em humilhação, tomado por mãos ímpias e crucificado. Cristo ressurreto e assunto ao céu, introduzido à presença de Deus para se tornar o nosso advogado, como homem. E Cristo a voltar com poder e glória nas nuvens do céu. E qual é a mensagem que nós temos? É o Evangelho eterno. O Evangelho que tornou a nossa vida também diferente. É esse Evangelho que foi concebido antes da fundação do mundo e que conhecemos muito bem o texto de João 3,16, que nos revela o amor de Deus. Porque Deus amou, digam comigo, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, o Evangelho eterno, cujo plano foi efetivamente concebido antes da criação deste mundo. É Jesus que nos traz o amor maior, o amor princípio que Ele mesmo revelou na sua missão salvífica. Resgatar o pecador, custe o que custar. Foram estas as palavras que naquela noite no Getsémani, Jesus decidiu no seu coração que avançaria para a cruz e que salvaria, resgataria o pecador, custe o que custasse. E todos nós, meus irmãos, somos pecadores, carecidos do perdão de Deus.
E a maior prova do amor de Deus é a presença de Jesus na história da humanidade. A própria história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. A história universal nunca mais foi a mesma quando Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Agora o Filho de Deus, qual criança inocente e frágil, vinha morar com a humanidade e trazer a dádiva imerecida do amor de Deus, numa demonstração prática do bem-querer a todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrependerem-se e serem salvos. Jesus, único na sua espécie, porque nunca pecou, amou a humanidade de tal maneira que entregou-se incondicionalmente para que todo aquele que nele crê não morra para sempre, mas graças à sua morte e ressurreição tenha a vida eterna. O que é que distingue o verdadeiro seguidor de Jesus? É realmente o amor que ele revelou e que nós encontramos no Evangelho segundo São João, no capítulo 13, no versículo 35. No versículo 34 diz, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E depois no capítulo 13, versículo 35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É fácil distinguir um discípulo de Jesus de um cristão. Eu volto a repetir. É fácil distinguir um discípulo de Jesus de um cristão. É porque o discípulo ama como o seu mestre. A prova é real e não confunde. Nisto todos vão conhecer que sois meus discípulos, diz Jesus, pelo amor que dão uns aos outros. Mas infelizmente a história da humanidade, a história universal, está cheia de contradições. Guerras e perseguições cristãos que matam cristãos porque não são da mesma fé. Perseguição e morte àqueles que pensam diferente das maiorias. Mesmo vivendo hoje à luz dos direitos humanos, muitos são perseguidos e mortos por querer preservar a sua identidade. E neste mundo, muitas vezes o amor dá lugar ao ódio e à violência. A luz torna-se trevas. E o que é que aconteceu à mensagem de Jesus Cristo? Para muitos foi esquecida e tornou-se pedra de tropeço para muitos que se dizem cristãos. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas, diz a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Jesus Cristo quer que sejamos nós, os seus representantes, neste século onde vivemos. No dia 6 de abril de 2024. Como é que nós podemos representá-lo? Paulo experimentou uma mudança radical. Ele de perseguidor passou a perseguido. Mas isso não o impediu de ser um verdadeiro discípulo de Jesus até ser silenciado no cadafalso. O que provocou essa mudança radical? O encontro com Jesus naquela estrada de Damasco. Prezados irmãos, irmãs, prezados jovens, prezadas crianças, esta manhã, Jesus quer ter um encontro pessoal com cada um de nós. Ele ainda tem o poder de mudar os corações e colocar o seu amor a pulsar poderosamente no nosso coração. Mas para o projetarmos a favor dos outros. Sim, é esse amor que este mundo está à espera. Sejamos nós também imbuídos desse amor, de modo a que,
perante os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, de escola, os nossos vizinhos, quem sabe conhecidos ou estranhos. Não importa quem seja, a marca d'água é o amor que Jesus nos trouxe sem reservas. Por isso, o convite de Jesus continua válido hoje. Vinde a mim. Conhecemos bem o texto. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois, capítulo 6 de João, versículo 37, Jesus vai dizer: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E um pouco mais à frente, capítulo 10, versículo 28, há uma garantia. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém os arrebatará da minha mão. Sim, é esta certeza de que este maravilhoso Jesus que nós temos, Ele tem o poder de nos segurar, de nos edificar, de nos reerguer, caso estejamos mais cansados, mais sobrecarregados. Os que tomam à letra as palavras de Cristo e se entregam ao seu cuidado, pondo a vida ao seu dispor, eles vão encontrar paz e calma. Nada no mundo os pode entristecer quando Jesus os alegra com a sua presença. Encontramos esta citação no Desejar Todas as Nações, na página 274. Ele aguarda pela nossa decisão de sermos seus discípulos. O teste do discipulado está diante de nós. Como é que nós vamos confirmar o nosso vínculo de autenticidade a Jesus? O versículo diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isto que Ele aguarda, que se veja em ti e em mim. O seu amor revelado nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de estar e de viver. Que o Senhor possa fortalecer este relacionamento entre nós e Deus, mas também na horizontal entre uns e outros, para que todos possam conhecer que somos seus discípulos pelo amor que temos uns aos outros. Amém.